vosso nome, de todos nós, damos por aberta mais uma sessão do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Trata-se da nossa 20ª sessão deste ano, hoje, dia 10, em que temos uma pauta pequena, mas com processos pesados. Vou agora submeter... quero registrar. Faremos todos os registros, mas agora, en passant, a honrosa presença de Vossa Excelência, Conselheiro Lúcio Albuquerque, decano da Casa, a Vossa Excelência, Conselheiro Júlio Cabral, e a Vossas Excelências, Conselheiro Júlio Pinheiro. Já falei Raimundo Miquiles? Troquei? Inverto. Raimundo Miquiles, Júlio Pinheiro, Érico Desterro. Registro que o conselheiro Ari está chegando, para que o nosso quórum seja pleno nesse salto triplo. Cumprimentar os auditores Yara Santos, Mário Filho, Alípio Reis Firmo Filho e Vossa Excelência, doutor procurador, doutor Carlos Alberto. E claro que é sempre uma forma prestigiosa para o presidente ter ao lado essa coluna magnífica do tribunal, que é o doutor Mitil Levi Júnior. E a todos os servidores que aqui estão presentes, vejo até a comunicação, dá o bom dia. E já dou uma satisfação, doutor Miquiles, que a resolução vai constar o índice acrescido de 6,786, que nós, discutindo o índice, quando o índice de junho é o que ocorreu em março, é o que ocorreu em maio mesmo, será feito. Discussão das atas da ordinária e da administrativa. Votos pelo assentimento, aprovado. O expediente é apenas hoje da Secretaria de Ciência e Tecnologia para inauguração da primeira etapa do projeto de rede estadual de comunicação do Amazonas, a ocorrer dia 11, amanhã às 17 horas, no Iranduba. Júlio Pinheiro, na ponte. Está credenciado a representar a presidência da Corte. Indicações e propostas. Senhor presidente. Pois não, doutor Érico. Cumprindo o disposto na resolução 3 de 2012 deste tribunal, eu informo ao Tribunal Pleno que concedi em caráter cautelar medida solicitada pelo Ministério Público de Contas, no sentido de suspender o concurso público da Prodan, edital número 1 de 2014. A suspensão se deu na sexta-feira passada e ontem já estiveram comigo alguns diretores tentando contornar os problemas do edital para que se possa manter as provas para o domingo que vem. Então, ainda está suspenso, e comunico isto ao tribunal, mas estamos analisando até quinta-feira a possibilidade de reverter isto, caso haja o cumprimento das determinações que o tribunal fez. É a comunicação. Agradeço tanto a participação, como Vossa Excelência é um conselheiro bem atento, né? Vamos, então, agora, ainda continuando. Indicações e propostas. A distribuição por sorteio. Número 1, Júlio Cabral. Júlio Pinheiro, número 6. Érico Desterro, número 2. Ari Moutinho, Felipe, 7, ele está a chegar. Yara Santos, lote 3. Mário José Moraes da Costa, filho, número 5. Alípio Reis Filho, número 6. 4. Julgamentos adiados. Iniciei essa pauta por Vossa Excelência, conselheiro Érico. Aqui há pouco estivemos, junto com o conselheiro Pinheiro, abrindo mais um curso da Escola de Contas, desta feita para uma turma de 400 de alunos de diversos órgãos.
Doutor Érico, é o 1977 de 2011. Trata-se da prestação de contas de José Adalberto Bonfim. Há um pedido de vista do conselheiro Miquiles. Já foi dada a vista a ele. Ele retornou com o processo, há registrado no sistema um destaque do conselheiro Júlio Pinheiro sobre não aplicação de multa. Não sei se o conselheiro Miquiles gostaria de se pronunciar agora. Meu voto vista foi disponibilizado, mas tem algumas observações que eu gostaria de fazer sobre o que consta do processo. Está assim redigido. Cabe ressaltar os seguintes pontos. A maternidade Azilda da Silva Marreiro é uma unidade gestora regida para efeito de prestação de contas à Resolução 0590, o que a dispensa incontroversamente de ter que produzir balanço patrimonial, segundo se depreende do artigo 2º da aludida resolução. Logo, não poderia demonstrar os valores compensados, contas de compensação, a que alude parquê. B. No que respeita ao relatório e certificado de auditoria do controle interno, sabemos todos que, infelizmente, a Controladoria Geral do Estado, a quem foi delegada a atribuição de atuar como controle interno, até hoje não está aparelhada para exercer essa atribuição, razão pela qual há que se excusar a falha relativa à ausência do supracitado relatório e seu consequente certificado de auditoria. Muito obrigado. C. Quanto à aludida fragmentação de despesas, apesar da unidade técnica não ter quantificado o valor exato de quanto seria essa fragmentação, uma análise dos empenhos emitidos pela maternidade Azilda da Silva Marreiro, vê-se que a maior parte representa despesas relativas à conservação, limpeza, aquisição de material farmacológico, hospitalar e medicamentos, imprescindíveis ao funcionamento de qualquer hospital. Não esqueçamos que a maternidade Azilda da Silva Marreiro é uma unidade gestora e, como tal, tem seu custeio dependente de destaque do Fundo Estadual de Saúde, que, inegavelmente, é operado de maneira inconstante durante todo o exercício financeiro. A partir desta premissa, é fácil entender que é impossível efetuar planejamento de compras e aquisição de serviços para regular o funcionamento de uma unidade de saúde nestas condições. É inegável que esta Corte, no julgamento das contas dos hospitais e unidades de saúde, se vê diante do seguinte dilema: simplesmente punir o gestor ao argumento de falta de planejamento, considerar as contas irregulares e considerá-lo em débito no montante do valor supostamente fragmentado, sem atentar para as circunstâncias fáticas que o obrigaram a agir assim. Penso, com todo respeito, não ser essa a melhor solução para o problema. Queira ou não, a continuidade do serviço público, a supremacia do interesse público, a dignidade humana e o direito à saúde hão de ser considerados nesses casos. Afirmo que, enquanto os hospitais e pronto-socorros do Estado do Amazonas forem consideradas meras unidades gestoras, dependentes, portanto, de destaque do Fundo Estadual de Saúde, não há como executar o desejável e necessário planejamento de suas aquisições de medicamentos, pagamento de serviços de limpeza e outros serviços sensíveis e peculiares de um hospital. Já asseverei diversas vezes em outros votos que os administradores dessas unidades de saúde não têm certeza sobre os destaques de recursos que lhes serão feitos para operar o hospital de forma adequada, porquanto tais destaques dependem, primeiro, da decisão do Fundo Estadual de Saúde para serem repassados. Segundo, do repasse eventual de recursos por parte do Tesouro Estadual. Assim sendo, ficam os administradores das unidades de saúde diante do seguinte impasse: ou providenciam da maneira que puderem as necessidades inadiáveis para cumprir o direito universal à vida a seus pacientes,
ocorre o risco de ser punido pelo órgão de controle externo porque ignorou ou não pôde dar cumprimento a todas as formalidades legais. Assevero com pesar que no confronto entre um e outro, que prevaleça o primeiro. A saúde não espera que os trâmites burocráticos se completem ou se perfaçam. Em termos de saúde, o preço do retardo na ação é sempre a morte do paciente. Por todas estas razões, hei de discordar com todas as vênias de estilo do voto do ilustre relator, as folhas 4275/4278. Portanto, voto sugerindo que o egrégio Tribunal Pleno, na competência atribuída pelo artigo 11, inciso 3, a linha A, item 3 da Resolução 04/2002, que julgue regular, com ressalvas, com fulcro nos artigos 1º, 2, 22, 2 da Lei 2423, 1996, e artigo 188, parágrafo 1º, 2 da Resolução 4/2002, a prestação de contas referente ao exercício de 2010 da maternidade Azilda da Silva Marreiro, de responsabilidade do senhor José Adalberto Bonfim, diretor-geral e ordenador de despesas à época, adotando como boas, firmes e valiosas todas as recomendações apostas no voto do conselheiro relator. 2. De equitação, senhor José Adalberto Bonfim, diretor e ordenador de despesas da maternidade Azilda da Silva Marreiro, à época, nos termos dos artigos 24, 72, 2 da Lei 2423/96, combinado com o artigo 189, 2 da Resolução número 4 de 2002. 3. Determine a Secretaria do Tribunal Pleno que 3.1. Encaminhe, à guisa de recomendações à atual direção da maternidade Azilda da Silva Marreiro, cópias autênticas da informação 63/2014, folhas 4.262/4.263 e do parecer ministerial número 1.269/2014, de folhas 4264/4274, para que não se repitam em prestações de contas de futuros exercícios as mesmas falhas ali detectadas. 3.2. Adote as providências previstas no artigo 162, parágrafo 1º do Regimento Interno. É o voto vista. Em discussão. Não, eu ainda voto, excelência. Você não tem a palavra. Eu não teria dificuldade em, diante das ponderações do conselheiro Raimundo Miquiles, aceitar, pelo menos em parte, e relevar, pelo menos em parte, as irregularidades que estão aqui colecionadas, e em vários momentos, em relação a essas maternidades, asilos, unidades de saúde, eu tenho votado, inclusive, fazendo essas ponderações, verificando a dificuldade que essas unidades possuem de dar concreção à execução orçamentária. Porém, no caso aqui, passou-se o seguinte: depois de emitido o relatório preliminar, houve a notificação do gestor. E o gestor não respondeu nada ao tribunal. Não apresentou defesa. O Ministério Público, junto ao tribunal, solicitou uma nova notificação. E o relator da época deferiu. Foi feita uma nova notificação ao gestor, que, por sua vez, mais uma vez deixou de se defender. Indo ao Ministério Público, este opina em parecer, João. E o órgão técnico faz o seu laudo conclusivo. Mas o relator
que me antecedeu, mais uma vez notificou o gestor. Terceira notificação ao gestor. E mais uma vez o gestor não se defendeu. Aí foi ao órgão técnico e teve que emitir um novo laudo, o Ministério Público com um novo parecer. E após 2 anos da primeira notificação, o responsável dirigiu correspondência ao tribunal solicitando a reabertura e prorrogação de prazo para apresentação de defesa. O ilustre relator deferiu. Mas, pasmem, o gestor não se defendeu. Quarta vez, uma delas solicitada por ele, 2 anos depois da primeira, e o gestor não se defendeu. Então, sou eu que vou fazer a defesa dele aqui? Diante disso, eu tenho todas as razões para supor das dificuldades das execuções orçamentárias nesses órgãos, mas aqui, com o devido respeito e venha do colega conselheiro Raimundo Miquiles, estes argumentos todos caem por terra diante de um único fato: o gestor ignora o Tribunal de Contas. Não está nem aí para o Tribunal de Contas. Não quer prestar contas, não quer se defender. Os recursos não são dele, são da cidade, são do povo, são da sociedade. E ele não tem nenhum interesse em se defender. E eu não posso julgar regulares estas contas. E o Tribunal de Contas não pode julgar regulares essas contas. Afirmo mais. E, portanto, o meu voto é pela irregularidade das contas, nos termos em que eu já coloquei no voto. Em discussão. Colherei os votos. Doutor Érico. Você vai complementar? É só para mencionar que essa prestação de contas, ela está constituída de 22 volumes. 22 volumes, com documentos em que estão apostos aqui, juntados ao processo, e que não foram carreados pela comissão de inspeção. Foi isso. Vossa Excelência está dizendo que eu estou relatando de forma errada? Não, estou dizendo que são 4. Vossa Excelência quer apontar no processo a defesa dele? Vossa Excelência quer apontar no processo a defesa dele? Porque eu estou... Não, Vossa Excelência já pediu vista e já devolveu o processo. Eu estou dizendo que o gestor foi notificado 4 vezes e não se defendeu. Vossa Excelência está dizendo o contrário? Estou dizendo que tem 4 mil... Carreados por um trabalho do Tribunal de Contas, do órgão técnico. Estes órgãos técnicos que são tão anarquizados, às vezes, aqui por nós. Do Érico, Vossa Excelência me permite, eu sou o relator que o antecedeu. Doutor Adalberto Bonfim, a quem tenho fraterna amizade, foi chamado 4 vezes. Esperou que eu saísse para que Érico passasse a relatar. Ele tem de saída os atrasos do ACP, ele tem de saída uma multa por essa razão, mas realmente ele não deu bola, porque se ele vem para a defesa, tudo que é apontado aqui teria solução. Pagava o atraso, o mérito não seria esse, mas sou obrigado a esse depoimento, porque esse processo ficou na minha mão quase 2 anos. Só nessa condição que eu estou a falar. Continua em discussão. Há votos. Primeiro voto de Vossa Excelência, conselheiro Lúcio Albuquerque. Com o relator, conselheiro Cabral. Excelência, eu também tenho a mesma opinião do conselheiro Miquiles, mas, infelizmente, nesse caso específico, não há como acompanhá-lo. Eu acompanho o relator, o doutor Érico. Conselheiro Pinheiro. Com o relator, Excelência. Observados os destaques. Conselheiro Ari Moutinho Júnior, presença já notada. Com o relator, Excelência. Prevalece, por maioria, com a divergência Miquiles, o voto Érico Desterro no processo 1977 de 2011. Aproveito para fazer 2 registros das ilustres presenças das nossas procuradoras, Evelyn, Fernanda e Elisandra. Me perdoe por economia não dar o sobrenome de todos. Da Fernanda veio a Catarina Menoso. Bem, vamos ao processo segunda pauta.
Conselheira convocada Yara Lins Santos. Senhor presidente, eu peço para retirar de pauta. Atendido. O outro, Vossa Excelência, na condição de auditora, 4562/2013. Representação sobre possível irregularidade na prorrogação de contrato firmada pela Sensa com uma empresa de tecnologia. Não há destaque, excelência. Nós estamos concordando. À vista do conselheiro Miguel, se irmana ao vosso voto, dou por aprovado. Não. Ela já retirou de pauta. Pauta da ordinária. Eminente conselheiro decano, não há nenhum destaque no vosso processo, dou por aprovado, com muita honra. Também a ti, nobre conselheiro Pinheiro, nenhuma observação, pauta aprovada. Eminente relator, agora conselheiro Érico Desterro, não há destaque nem pedido de vista. Mas o destaque, Raimundo Miquiles, que me consta aqui no processo, é concordando com o relator, modificando apenas a redação do aplicado dispositivo da redação. É emenda redacional. Eu até peço para o senhor atender, doutor, por economia de tempo, não muda nada o mérito, nem nada, ele só que é uma nova redação. Todos estão pela irregularidade. O visto, o relator, o Ministério Público. Concordo, excelência. Aprovado. Pauta do eminente conselheiro Arimoutinho Júnior, a pedido de vista do conselheiro Miquiles, no 1945 de 2012. Excelência, aquela questão da dosimetria das multas, 9 velha, mais do que pacificado. Só um minutinho, conselheiro. Esse vista a Raimundo Miquiles está concedido. O processo que tem de Vossa Excelência, o número 1048, é que é o primeiro da pauta. Nesse, sim, há uma sinalização de destaque, conselheiro Érico Desterro. Assunto conhecido, excelência, é recurso em que eu nego provimento. Nego provimento por entender que não cabe ao Tribunal de Contas fazer notificação para determinar a inclusão de parcelas na aposentadoria. Eminente relator. Meu voto também é conhecido, excelência, sentido contrário. Dá provimento no sentido de julgar a legalidade do ato, determinar a retificação da guia financeira e do ato aposentatório, excluindo a gratificação. Se eu me faço entender, o recurso dela é parcialmente atendido. Estão harmonizados. Posso proclamar o voto? Assim o faço. Ainda, Arimoutinho. Eminente conselheiro, o processo é o número 10.590. Voltar para apreciar o primeiro, conselheiro, presidente. Pois não. É que o primeiro foi votado. O primeiro o voto do conselheiro Érico é contrário ao relator. Harmonia. Eu vou explicar. Todas as vezes o plenário tem assim agido. Inclusive, no caso daquela senhora que a segunda Câmara já fez até a sua revisão aqui no pleno. O doutor Érico acha que o tribunal não tem que entrar em nada além da legalidade ou da ilegalidade. Os demais conselheiros têm votado, ora para incluir, ora para tirar, ou seja, para não ficar dando voltas ao processo. O que o doutor Érico quis dizer foi isso. Em poucas palavras, por inteligente, por economia, caminho curto, já é conhecido. Quer dizer, ele é voto vencido na matéria. Foi isso, doutor Érico? Não é assim? O voto é sempre esse. Pois é, e o plenário em oposto. Em discussão. Então, por maioria, né? Não, eu já tinha proclamado, ia fazer isso. Okay. Posso fazer? Deve. Prevalece o voto do relator, divergência Érico Desterro. Aprovado. 10.590. Neste processo, para abreviar, a minha observação é apenas para a pensar na prestação de contas. Concordo com Vossa Excelência, então está harmonizado. Em tal fato, sigo proclamando o resultado. Voto do relator, com adendo Érico. Ainda da vossa pauta, conselheiro de Moutinho. 1160, 2013. 2013, prestação de contas do senhor Simão Pacheco Teixeira. Exercício 2010. São de destaques conhecidos. ACP do conselheiro Júlio Pinheiro e com relação à multa nova e multa velha por parte do conselheiro Raimundo Miquiles. Diante da exposição sucinta e inteligente de Arimoutinho, posso colocar o valor das multas à nova. O conselheiro Miquiles é vencido nessa matéria. Vencido também na retirada
da multa do relatório de gestão fiscal. Verdade, Excelência. Não, mas desculpe-me, o plenário não me parece ser unânime quanto a isso. Sim, é unânime. Não, com relação ao relatório de gestão fiscal, eu também tenho posição... De não multar. Vossa Excelência Decano, quanto só ao relatório de... E Vossa Excelência, Conselheiro Cabral? Também. Mantida as multas também no relatório de gestão fiscal. Essas contas são irregulares. Todos os órgãos, não o órgão técnico, julga regular como ressalva em multa. Este que nós estamos falando, conselheiro Ari, qual é o número? 1160? Nós estamos falando, Excelência, do 1160 de 2011. Aprovado Prestação de contas. com os componentes dos votos. Na pauta do ordinário, o último processo em destaque. Auditora Yara Santos. Prestação de contas de Adejalma Camilo Batista. Câmara de Benjamin Constant, exercício 2012. Senhor presidente, o destaque é apenas quanto à multa. O conselheiro Júlio Pinheiro e o conselheiro Miquiles. Pela situação anterior, Excelência. Pela situação Quanto ao GFIS. do processo conselheiro ali. Mas me parece que a relatora está acolhendo, não sei. Qual é a sua posição? Não, eu não acolho, não. Eu aplico a multa ao senhor. Julga regular, ressalva e multa E de multa. 2.196 por atraso no envio do GFIS. Exatamente. É isso, presidente. Regular e multa. Discussão. Votos. Decano. Meu ponto de vista anterior, mútuo, evidentemente. Perfeito. Com base na atual Conselheiro resolução. Cabral. Com relatores. Conselheiro Pinheiro. Diverge, né? Só com relação ao ACP, porque essa Certo. aqui é a partir de 2013, a lei Conselheiro 120, Miquiles, me a perdoe. aplicação é a partir de 2011, né? 2013, aliás. O meu voto de destaque é pela exclusão da multa do relatório de gestão fiscal. Bem, nós temos um empate até agora, né? Miquiles e Pinheiro, sem multa. Decano e futuro decano, com multa. O voto agora a ser é o posto. Conselheiro Érico. Conselheiro Integral com a Érico. proposta. Conselheiro Imoutinho. Com a proposta. Com a relatora aprovado por maioria. O voto dela, que é regular, com ressalva e multa 2.196, 6 centavos. Também cumprimento a ti, doutor Roberto Cristianan, presente, Ministério Público. A pauta de Vossa Excelência, Mário não tem nada. doutor Mário Filho, nenhuma observação. Aprovados. Também ao doutor Alípio, auditor, sua pauta está aprovada, não mereceu nenhuma observação. Administrativo. Inverto a ordem por razões óbvias, né? Prevalece Vossa Excelência, Conselheiro Decano, com a palavra para falar sobre o processo 1291, 2010, estágio probatório. São 3 processos, na realidade, idênticos, Excelência. Todo é relativo a estágio probatório e o meu voto, evidentemente, é pela aprovação. Eu vou considerando, aliás, tem coisas que a gente traz para o pleno que, na minha observação, é rotina, né? Cumprir o prazo, automaticamente falando, ele já estaria aprovado por unanimidade. Excelência, se me permite, Pois não, desculpe, eu não Excelência. quero atrapalhar, mas gostaria de fazer um registro, porque verifico aqui 3 servidores que completam o estágio probatório. Um deles é a senhora Sheila da Nóbrega Silva, sem desmerecer os outros 2, muito pelo contrário, mas porque tive, na minha presidência, um contato mais estreito com esta senhora, servidora, eu gostaria de fazer um registro de não só, evidentemente, aprovar com muito prazer o seu estágio probatório, mas fazer, então, esse registro no sentido de que se trata de uma excelente aquisição do Tribunal de Contas, né? Via concurso público, como todos, aliás, mas, sem dúvida nenhuma, uma excelente profissional com quem tive a oportunidade de conviver durante os 2 anos da minha presidência. Era só o registro que eu queria fazer. Excelências, um dos mais importantes momentos dessa corte ocorre agora. Na pauta do presidente,
consta... Eu faço depois. Primeiro, vou falar da aposentadoria voluntária por idade de tempo de Eunice Alves de Melo, servidora deste tribunal, lotada no DICOI. Nenhuma observação. Aprovo. E agora aquele momento em que o tribunal apreciará a solicitação de aposentadoria do eminente conselheiro Lúcio Alberto Lima de Albuquerque. O voto do presidente foi disponibilizado, o voto foi consensual em reunião de conselho. O meu parecer pela favorabilidade tem um respaldo in totum do Recursos Humanos e do Jurídico, e os atos estão todos aqui, inclusive para que, assim que o tribunal se manifeste, eu possa assiná-lo. Alguma observação? Então, conselheiro Lúcio, ao que me parece, o tribunal, com honra e com saudade já, não apenas declara a legalidade da sua aposentadoria, como eu queria designar, para que venha junto a mim, doutor Érico Desterro, doutor Raimundo Miquiles, para que nós possamos medalhar o ilustre decano, oferecendo-se escolar do mérito, e a saudação que o doutor Érico irá proferi-la. Por favor, decano. Você já está aposentado. Não, eu acho que eu ia ter chamado. General. Eu não vou. Com a palavra, o eminente conselheiro decano. Com a palavra, o eminente conselheiro decano. Me permita, conselheiro, eu não quero festa, falei a todos, até porque quando aqui entrei, também não quis festa. Entrei com muita alegria e saio com festa aos senhores, também muito feliz. Feliz porque acho que cumpri o meu dever nesta casa. E se eu cumprir bem, devo, acima de tudo, a equipe que eu tenho, comandada pela Ivanice Calistá, é minha chefe de gabinete, a minha secretária é Cília, ao lado está a Solange, a Glenda, a Azul, a Renata, a Lídice, o Leomar, o Elias, duas, diz-me que só mulher bonita, verdade. Além de inteligente, como bonito. Ali atrás do estagiária. Camila, me perdoe, Camila. A idade você vai esquecendo. Você foi a última a entrar no gabinete. Tá certo? Olha aí, o Romão chegou agora. Atrasado. Desculpe. Bom, quer dizer a vocês que se sucesso eu tive, certo? Aqui nesta casa, eu, em razão do trabalho aqui, pessoas jovens, dedicadas ao trabalho, leais, amigas, certo? Não, me perdoe ali na frente também, que eu não tinha visto, certo? Justamente, eu não tinha visto. A Juliana, me perdoe, não tinha visto. Tá certo? São tantas mulheres bonitas, né, doutor Miquiles? Certo? O esplendor tão lindo que os em volta, evidentemente, você não vê. Mas, então, devo esse pessoal, porque realmente, confesso, sem querer, em momento algum, como disse o conselheiro Érico, certo? Agredir gabinete de ninguém. Mas é um gabinete de alto nível mesmo. Primeira virtude é a lealdade, certo? E a competência, a honestidade, a dedicação ao trabalho. Meus amigos, eu vou sentir muita saudade de vocês. Mas a saudade a gente mata se encontrando. Às vezes é até muito bom você ficar dias longe da pessoa que você ama, porque você reencontra, você mata aquela saudade, né? Aquela vontade, aí abraça melhor, certo? Conversa melhor, vibra melhor. Então, meus agradecimentos a vocês
vocês contem comigo mesmo, certo? Vocês mandam no meu coração. Saio também muito feliz de ver ali, ó, na plateia, doutor Rui Marcelo, Cristianã, aí Elisandra e Alexandre, é um nome complicado, vem me enganar. As duas ali, uma ao lado ali, e pois é, rapaz. A Evelyn e, evidentemente, a Fernandinha. Aí os 6, por sinal, já deve estar naquela luta, quem será o procurador-geral? Sabe vocês também que eu tenho com os amigos, tá? Estou sempre à disposição. Foi uma grande honra, um grande prazer trabalhar com vocês. E os senhores, evidentemente, vocês sempre foram meus amigos. Se algum dia eu me excedi, se algum dia eu os agredi, feri, me perdoe. Foi falta de equilíbrio, falta de argumento para constatar, ou contestar, melhor dizendo, certo? Qualquer recusa dos senhores num pleito meu, num voto meu. Também me quero como amigo, como irmãos. Estarei sempre de braço aberto, aguardando um convite, viu, doutor? Ali, Excelência, que é uma jovem, um convite para que nós possamos degustar um bom garoto reserva especial. Não só Vossa Excelência, como o Júlio Cabral, Júlio Pinheiro, presidente, como de uísque, mas não levem sua residência com aquele belo garoto também que nós vamos. Não entra nem na porta de serviço esse cidadão. O Hélio. Tá. Doutor Fragoso também, Vossa Excelência, é um amigo que eu fico no tribunal. Deixo também meu abraço, Vossa Excelência, e a saudade. Os auditores, meu abraço, já estão no jornal se degradando, segundo os jornais, viu? Não sei se é verdade. Mas qualquer que for nomeado será de justiça. Meus parabéns ao que for nomeado. Um abraço a todos e um beijo no coração. Pronto. Decano, porque eu vou conceder a palavra para falar em nome da Corte a Vossa Excelência, conselheiro. Eu, primeiramente, indago se o conselheiro Júlio Cabral, eu não gostaria de falar sozinho, mas eu gostaria de saber se os conselheiros mais antigos não gostariam de me preceder. Eu falarei, mas na minha ocasião. Vossa Excelência gostaria de falar, conselheiro? Aliás, como sempre, Excelência, o que você falou, o que Vossa Excelência falar, não sobrará nada para a gente falar. Não, Vossa Excelência gostaria? Alguém gostaria? Porque eu não falarei na minha hora. Eu só ia registrar que o maior carinho que eu tinha, ou tenho, com algum conselheiro, era o conselheiro Lúcio. Tenho um carinho por ele especial, o beijo, gosto dele, foi o primeiro conselheiro a me dar apoio aqui, juntamente com a doutora Yara. Então, nada mais justo de dizer que a saudade bate e bate forte. Que Deus lhe ilumine e lhe ajude e lhe ampare nessa sua nova vida, doutor Lúcio. E não se esqueça que eu irei lá tomar o seu vinho galhoto especial para ver o seu Fluminense. Melhor do que o meu. Senhor presidente, só para... Vossa Excelência tem a palavra, conselheiro Pinto. Acho que o conselheiro Miquiles me precede, eu... Conselheiro Josué. Bem, como nós somos da mesma época, 1977, ainda da Miranda Leão, na época em que nós, o conselheiro Lúcio, ainda comia o prato feito lá no restaurante do Mestre Pereira. Como nós progredimos, hein? Evoluímos bastante. Hoje ele frequenta o Saxe. Mas uma época em que, depois de aprovados no concurso para auditor, eu relutei bastante em assumir, apesar de ter sido o segundo colocado no concurso, né? Mas hoje não me arrependo, porque
eu digo sempre para o meu benzinho, que se eu não tivesse assumido o cargo de auditor naquela época, nós estaríamos puxando uma cachorrinha lascada, né? Porque um órgão onde eu trabalhava, inclusive, foi extinto. Mas nós chegamos numa época boa, em termos, né, conselheiro Lúcio? Que havia... Não tão boa como atualmente, com os auditores. Não tão boa como está atualmente, exatamente, porque nós não tínhamos gabinetes, nós não tínhamos assessores, nós emitíamos parecer, só tinha aquela datilógrafa para fazia nós tinha uma Meire, tinha a Vera. A Meire, a Vera, exatamente, que faziam o serviço de datilografia. Depois o doutor Lorival, que ali está. Nas contas, depois o Lorival. Conselheiro Miqueles, ajudar. passe para o Novo Testamento. Então, a vida foi essa, né, conselheiro Lúcio? Depois, o tribunal evoluiu, né, e nós continuamos aqui. Vossa Excelência chegou ao cargo de conselheiro, na vaga de auditor, em 98, e eu em 2002. E aqui nós estamos, Vossa Excelência está se despedindo hoje, no ano que vem, se Deus permitir, será a minha vez. Então, creio que Vossa Excelência cumpriu a sua missão, né, nesses anos todos de Tribunal de Contas, e espero que Vossa Excelência possa gozar a sua inatividade com muita saúde, muita paz, e esse é o principal, né? A saúde, paz, tá tudo bem. Muitas felicidades para Vossa Excelência, que Vossa, também junto com o Ives, também já parabenizando antecipadamente pelo seu aniversário, que ocorrerá no dia 12, né? E também parabenizar o Ives pelo coincidência, né? É um dia depois do aniversário do Lúcio, é o aniversário do filho dele, do Ives. Então, parabéns a Vossa Excelência e ao Ives. Conselheiro Érico. Senhor presidente. Pois O não. conselheiro Lúcio havia pedido que não nos manifestássemos, porque seria... Não queria festa, não se manifestasse nesse sentido, fazendo festa. Mas eu não poderia deixar, porque observava, enquanto o conselheiro Lúcio falava, eu observava os servidores que o acompanharam esse tempo todo e vi a emoção estampada em cada um deles, principalmente das mulheres que chegaram às lágrimas. E Vossa Excelência guarde essa reação como um incentivo, como uma forma, como uma demonstração de que esses servidores se emocionaram aqui por tudo aquilo que conviveram com Vossa Excelência durante esse tempo todo. E, aproveitando o ensejo, desejá-lo também, em função do aniversário próximo dia 12, as felicitações natalícias a Vossa Excelência, ao seu filho, que é no dia seguinte, o Ives, e que essa convivência possa, como Vossa Excelência disse aqui na sua fala, ser efetivamente harmoniosa, fazendo exatamente nessa reação, a reação dos seus servidores que se emocionaram aqui com a sua fala. Parabéns. Senhor presidente. Pois não, doutor Érico. Senhores conselheiros, senhores auditores, senhor procurador-geral, senhores procuradores que prestigiam a nossa sessão, senhores servidores, especialmente os senhores servidores do gabinete do conselheiro Lúcio, que aqui estão em peso para demonstrar todo o carinho que tem por ele. Eu não tenho a menor dúvida disso, e nem o conselheiro Lúcio precisava ter ressaltado isso da maneira como ressaltou, porque é de todos conhecido. Inclusive,
sempre fez questão de frisar a qualidade técnica, a qualidade do seu grupo. E eu penso exatamente da mesma maneira. Eu serei breve, porque Vossa Excelência pediu certa brevidade, mas não posso me furtar a divagar um pouco, pelo menos, para, por um lado, ficar feliz pelo conselheiro Lúcio por ter chegado neste momento com saúde, com tranquilidade para viver um novo tempo, uma nova época da sua vida, a merecida aposentadoria, que não se traduz em descanso, absolutamente, eu tenho certeza, pelo que conheço do conselheiro Lúcio, não será isso, será talvez uma fase diferente, em que participará de novos grupos de amigos, fará coisas novas, mas eu espero que não deixe de sempre voltar ao tribunal e ao convívio dos seus amigos dentro do tribunal. Se, por um lado, então, eu fico feliz por Vossa Excelência, eu fico triste por, a partir de hoje, a partir de amanhã, não tê-lo mais dentro do plenário, sobretudo. E apesar dessa sua maneira toda peculiar, esse seu jeito irreverente às vezes, Vossa Excelência, como decano, em alguns momentos aqui, pôs ordem, e eu lamento que numa determinada sessão Vossa Excelência não estivesse presente. Lamento muito. Vossa Excelência, desse seu jeito, todo peculiar, é um homem que impõe, sim, é um paradoxo, mas é absolutamente verdadeiro. Quando Vossa Excelência deseja, Vossa Excelência impõe uma seriedade e impõe um respeito, e a sua palavra foi ouvida pelos demais conselheiros em muitas oportunidades desse plenário. Eu tenho absoluta certeza que o conselheiro Júlio Cabral, que é uma pessoa também com características marcantes, mas o conselheiro Júlio Cabral, eu tenho absoluta certeza, fará uma substituição nesse decanato, à altura de Vossa Excelência. Mas eu dizia que fico triste porque nós não teremos mais aqui, entre nós, não teremos mais as ponderações e a atenção de Vossa Excelência, porque, sobretudo, é uma marca registrável de Vossa Excelência, a capacidade de perceber aquilo que os outros não perceberam. Em muitas ocasiões, Vossa Excelência, calado, até um incauto da plateia, pensando que Vossa Excelência estivesse cochilando, mas não era. Vossa Excelência, no momento adequado, pedia a palavra e dizia, e marcava algo que muitos não haviam percebido. Por tudo isso, eu lamento. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência, e saindo um pouco desta questão ligada à nossa profissão, eu que conheci Vossa Excelência um pouco depois que o conselheiro Miquiles, mas ainda na Miranda Leão, devo dizer que tive, em alguns momentos, atritos com Vossa Excelência. Mas isto é absolutamente normal. Vossa Excelência pedia desculpas, eventualmente, por ter dito uma palavra mais ríspida, enfim, uma contestação mais forte, mas é da natureza do colegiado, é da natureza da discussão jurídica e da discussão sobre ideias, que haja embate, que haja confronto e que, às vezes, na empolgação desse debate, se altere um pouco mais a voz, se diga algo um pouco mais irrefletido e, portanto, e todos nós que o conhecemos sabemos que Vossa Excelência não fez, se um dia lançou uma palavra mais dura, e eu posso lhe dizer que comigo fez, mas eu hoje tenho absoluta certeza que fez não com o espírito de me denegrir ou de me maltratar. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, nos últimos tempos, tive com Vossa Excelência uma relação reparadora de todos os problemas que, eventualmente, eu possa ter tido com Vossa Excelência. E vice-versa, espero. E quero dizer o seguinte, que fizemos algumas viagens boas, e estas viagens já estão entre as minhas recordações mais agradáveis da vida. Quero que Vossa Excelência saiba disso.
e que esse nosso relacionamento não é só um relacionamento profissional. É um relacionamento de amizade. Eu posso dizer que lhe tenho como amigo e espero manter essa amizade e que a distância do dia a dia não comprometa essa amizade e não comprometa alguns momentos muito agradáveis que eu espero ainda ter durante muitos e muitos anos com Vossa Excelência. Seja feliz, muita saúde a você, ao seu filho, aos que você ama e quer bem. Parabéns, conselheiro. Alguém ainda vai fazer uso da palavra? Senhor presidente. Pois não, conselheiro. Depois da saudação oficial do conselheiro Érico, só me resta lhe desejar saúde, paz e felicidade. E um beijo no coração. Vai em paz, meu querido amigo. O elegante Mário Filho com a palavra. Se a conselheira Yara não quiser me preceder. Ela quer. É uma dama. Yara Santos com a palavra. Eu também gostaria de parabenizar e agradecer a Deus pela vida do conselheiro Lúcio, que tantas pessoas não tiveram oportunidade de chegar aos 70 anos, conselheiro. E o senhor está aí, firme, forte, e isso é realmente uma dádiva de Deus. Nós devemos sempre agradecer a Deus por isso. E eu também, como o conselheiro Miquiles, somos colegas aqui há muitos anos, e Vossa Excelência falou a respeito se teve algum erro. Todos nós erramos, Excelência. Somos humanos e nem Jesus agradou a todos. Quero dizer a Vossa Excelência que Deus é vivo nos corações das pessoas que creem, e eu acredito que Ele possa te dar paz, alegria e muitos anos de vida. Ainda fora do tribunal, mas é uma nova fase de vida, e que seja com muita alegria, com muita paz, e que Deus possa abençoá-lo nessa nova trajetória. Alguém mais fazer uso? Sim, presidente. Pois não, eminente conselheiro, auditor Mário Filho. O conselheiro Lúcio certamente é merecedor no dia de hoje de todas as homenagens pelos anos de dedicação e de trabalho que teve nesta casa. Com relação à minha pessoa, só posso dizer que eu tenho muito, mas muito a agradecer ao conselheiro Lúcio. Já tive a oportunidade de dizer aqui que o conselheiro Lúcio abriu as portas do Tribunal de Contas para mim. Me aconselhou, foi meu conselheiro no sentido mais amplo da palavra. Me aconselhou quando necessário. Chamou minha atenção quando necessário. Me elogiou quando fiz por merecer. Ao conselheiro Lúcio só tenho a agradecer, e muito. Se inicia uma nova fase na vida do conselheiro Lúcio, e o meu desejo é que o amigo possa aproveitá-la da melhor forma possível, fazendo as coisas que gosta, estando ao lado das pessoas que gosta. Meu amigo, nossa amizade continua lá fora. Seja feliz. Alípio Reis, meu filho. Eu vou ser breve, é só para registrar que incorporo, adoto as manifestações de carinho. Obrigado. Vossa Excelência tem a palavra, procurador. Conselheiro, vou falar em meu nome pessoal e acredito que no nome dos colegas também. Em meu nome pessoal, Lúcio Albuquerque foi uma das pessoas que me acolheu como companheiro num momento difícil que eu cheguei aqui, né? E sou grato a isso. Tá? Começa uma nova fase na sua vida e, embora não seja a minha fé, mas tem um livro antigo dos judeus que diz que tudo que debaixo do céu tem seu tempo, né? Do sol tem seu tempo, e agora é um tempo de colher o que você plantou para essa fase. Seja feliz. Eu queria deixar o fecho
mas por dever de ofício, essas últimas palavras nesta sessão de vossa merecida aposentadoria, diga-se de passagem, por imposição de lei, mas não de justiça, que Vossa Excelência será sempre o conselheiro dos conselheiros, e me fez lembrar, Miquiles, as reuniões do Supremo Tribunal Federal. Que dificuldade deve ter aqueles ministros novos, né? Porque lá a votação começa sempre pelo mais novo. Quando eu cá cheguei, eu precisava saber que eu não sabia. E era uma tranquilidade quando o voto primeiro do decano tornava-se o meu condutor. Isso foi um percentual elevadíssimo. Esta missão agora irá para ti, Júlio Cabral. Porque o decano, quando ele fala primeiro, ele é condutor, e Vossa Excelência é um magnífico condutor para mim. E creio que para a corte como um todo. E eu gostaria que, como na minha chegada foi uma apoteose, que ter uma saída como tem Vossa Excelência. Parece assim reunião dos procuradores, dos diretores, dos auditores, seus colegas todos presentes. Isso chama-se retribuição. O nome disso é gratidão, reconhecimento. E ao fechar essa reunião com essas palavras douradas, a Vossa Excelência, no pratear também do teu cabelo, que traduz a inteligência e a experiência, eu quero convidar todos nós ao encerrar essa sessão, e já convocando, em seguida, uma administrativa para os fatos que se desdobram, não é? Na pauta, previamente, ontem já consensual, pelo menos em 3 dos 4 pontos. Encerro a presente sessão, convoco e peço aos colegas que me acompanhem para, junto com o decano Júlio Cabral, conduzirmos o conselheiro Lúcio até a porta desta sala de reuniões. Parabéns, muito obrigado. Encerrado e convocado a seguir. Mais uma vez, bom dia e o agradecimento a Deus pela condução dos nossos trabalhos. Previamente, a Corte ontem esteve reunida em conselho para que nós, de imediato, seguíssemos a pauta consensual desta reunião administrativa extraordinária que visa elaborar a lista dos auditores para que o senhor governador escolha o substituto de Lúcio Albuquerque, o preenchimento do cargo de corregedor e, em sequência, o que se desdobrar daí. Pelo que sei, o eminente conselheiro Júlio Cabral disputará a indicação de corregedor e se afastará da ouvidoria. O Miquiles também se manifestou para disputar o cargo de corregedor. Não, depois ele disse... Eu proponho que nós façamos, primeiramente, a Perfeito. eleição para ouvidor. Perfeito. Então... Para ouvidor? Um minutinho, por favor. Para corregedor, desculpe. Desculpa, doutor Érico, me permita eu me reordenar. Vamos, então, como ontem, nós, conselheiros desta Corte, reunidos e tornamos públicos, decidimos enviar o nome dos 3 auditores para o senhor governador do Estado, que assim que essa casa aprova em caráter oficial, assinarei, colocando a lista por ordem de antiguidade de Yara Santos, Mário José Moraes da Costa Filho e Alípio Reis Firmo Filho. Correto. Essa lista é a que eu ratifico, nesta ordem. Alguma manifestação em contrário? Aprovado por unanimidade, já consensual desde ontem. Agora, já aposentado Lúcio Albuquerque, publicado no Jornal Eletrônico, elaborada a lista dos auditores, que irá ao governador José Melo, vamos agora para a eleição de corregedor.
vamos para a eleição de corregedor. É formalidade o tribunal, mesmo que seja unânime, fazer o uso da urna e das cédulas. Distribuir votos. Primeiro, um para cada um para o cargo de corregedor. Não. Nem um pouco. É para votar aqui, é corregedor. Enquanto a gente colhe os votos, eu queria pedir permissão ao plenário, que por erro meu, eu não marquei a próxima sessão, que ouso propor a Vossa Excelência que seja no dia, daqui a 7 dias, no dia 17, faça 18 ser feriado, ponto facultativo, 19 feriado, dia 20, sexta-feira. Nossa sessão ordinária para o dia 17. Senhor presidente. 18 e 25 tem jogo em Manaus, é ponto facultativo. Senhor presidente, eu gostaria de saber o seguinte: caso, tendo em vista os jogos e o compromisso de Vossa Excelência, caso o governador se pronuncie rapidamente sobre a lista, nós poderíamos já agendar a posse do novo conselheiro, já agora, marcar a data para que nós todos possamos nos organizar para estar presentes. Eu acolho e sugiro o dia 16. Da minha parte não há problema. Se houver tempo hábil, evidentemente. E se não houver, dia 20. Porque da minha parte, é impossível. Eu não estou de memória, doutor Érico, mas 17 também tem um problema. 17 é jogo, né? Jogo do Brasil, né? Então, nós temos o dia 16, tanto para a reunião, que pode ser um pouco mais cedo, 9, e se a sessão de posse é às 11. Uma faríamos aqui e a outra no Solene. Mas vamos, em princípio... Mas eu quero dizer que eu acolho a sugestão e agradeço. Sendo 16, não há por que ter sessão plenária. A gente só faz a sessão... Eu também acho. A sessão de posse. A sessão de posse. Que não vai atrasar. Eu estava tentando atingir as 50 sessões por ano que Vossa Excelência atingiu. Já concordei. Então, adiado se dia a marcação da reunião. Diga, doutor Carlos. Não, eu não disse não, será isso. terça. Nós vamos será segunda, a hipótese é que o governador decida o novo conselheiro rápido sendo publicado, o presidente do tribunal estará autorizado a marcar esta reunião. Em ocorrendo, será solene. Em não ocorrendo, será ordinário. Presidente, peço a palavra. O que Júlio Pinheiro falou é que para não fazermos duas no mesmo dia e só uma, perfeita? E acolhi. Se houver a o tribunal reunir-se-á no dia 16. Tá. A decisão é, se o governador for rápido no gatilho, é solene. Se não for, é ordinário. E se houver a posse do novo conselheiro, não haverá sessão plenária durante a semana. Perfeito. Presidente, é só para pedir desculpa antecipadamente ao novo conselheiro que será indicado pelo nosso governador, porque, se for no dia 16, Vossa Excelência sabe que eu estou impossibilitado de vir, que eu irei amanhã ao Rio de Janeiro para sofrer uma intervenção cirúrgica, é rápida, mas creio que não poderei estar aqui no dia 16. No dia 20, eu já poderei estar. Então, ao conselheiro nomeado, indicado pelo governador, eu peço desculpa se for dia 16 a minha ausência. Não é por nada, é por motivo de saúde. Era só isso, presidente. Uma cirurgia. Obrigado pelo comunicado. Senhores conselheiros, tenho uma honra de convidar para compor a mesa ao meu lado e o direito, doutor Francisco Cruz, Procurador-Geral de Justiça. Por favor. A sessão hoje engalana-se cada vez mais, né? Bem, vamos então convidar conselheiro Érico, por favor, para a contagem dos votos, e conselheiro Ari Moutinho. Eleito com 7 dos possíveis votos, Vossa Excelência... 6. Ah, sim.
Mas o Lúcio deixou implícito. Eu erro na aritmética, mas não acerto, não erro na determinação dos decanos. Ao ser eleito corregedor, Vossa Excelência também já é na condição de decano. Excelência. Pois não, conselheiro automaticamente decano. Recebendo esse voto de confiança dos meus colegas, eu, como tinha o cargo de ouvidor na casa, automaticamente eu me renunciei ao cargo, já que fui eleito para a corregedoria, e peço-lhe que faça a votação para que seja eleito um novo ouvidor. Seguindo esse raciocínio, distribuamos as cédulas para a eleição de ouvidor. Senhor presidente, enquanto nós votamos, eu queria também fazer uma sugestão. Aliás, isso está mais acertado, mas que fosse deliberado pelo Tribunal Pleno, de que essas modificações, pelo menos quanto à composição desses órgãos, ocorresse apenas a partir do mês de julho, para que sejam mantidas as situações até o final deste mês e apenas modificadas a partir do mês de julho. Em relação a quê, a organização desses órgãos, funcionários, porque... Isso já foi, não é? Parece que já está estabelecido. Mas nós vamos apenas ratificar aqui no pleno, não sei se... Eu tenho uma pauta de ontem que, após a eleição do corregedor, do ouvidor, haveria preenchimento dos outros cargos, porque só agora eu poderei já oferecer a voz a nova composição das câmaras e o futuro relator da Copa. Entendi. Que isso está pacificado, que será o novo conselheiro será o relator das contas da Copa, seguindo a mesma missão, Lúcio Albuquerque. Como todos têm processão corregedor, o Pleno concordou em dividir o lote em partes iguais. Mas não era disso que eu estou falando, mas fica para depois. Vossa Excelência, conselheiro Júlio Pinheiro. Não posso. Conselheiro Cabral, por favor. Vou sobrecarregar o jovem. Ali, Moutinho Júnior. Não, 6. 6 votos. Pode virar. Raimundo Miquiles. 1. Júlio Pinheiro. 1-1. Júlio Pinheiro. 2-1, Júlio. Raimundo José Miquiles. 2-2. Júlio Pinheiro. 3-2. Júlio Pinheiro. 4-2. Vossa Excelência é o novo ouvidor da casa. Senhor presidente. Júlio Assis Correia Pinheiro. Primeiramente, eu queria cumprimentar o conselheiro Miquiles. E o conselheiro Miquiles, como um dos mais antigos conselheiros aqui do tribunal, certamente haverá de nos ajudar, como todos que fazem parte desse colegiado. Quero agradecer a confiança dos meus companheiros que decidiram pela indicação do meu nome e dizer que nós precisamos e nós temos muitos planos. Um deles é o de interiorizar a ouvidoria. Pedir apoio de Vossa Excelência, para que nós possamos implementar atividades da ouvidoria no interior, ouvindo a população, implantando sistemas de coletas de informações, urnas que poderão ser colocados comunicados, as informações, as eventuais denúncias que o tribunal deverá apurar doravante e como vem fazendo na ouvidoria, ouvindo a população do nosso Estado. Eu quero agradecer a todos os meus colegas e dizer que vou procurar, pedindo a ajuda de todos, vou procurar desenvolver e desempenhar atividades na ouvidoria, fazendo com que o Tribunal de Contas se aproxime muito mais da população.
Eu que tenho andado pelo interior do Estado, certamente o farei muito mais frequentemente, acompanhando todas as informações que a ouvidoria do Doravante vem a receber, porque entendo que, além de fazer parte do nosso mistério de fiscalização dos recursos públicos, o Tribunal de Contas, estando mais próximo à população, ouvindo mais próximo à população de todo o Estado do Amazonas, certamente melhorará as suas atividades. Portanto, eu peço a Vossa Excelência, como presidente do tribunal, que possa, efetivamente, com todos nós, oferecendo o apoio de Vossa Excelência, para que nós possamos desempenhar essa atividade, que eu julgo de extrema importância, além do que já vem sendo feito, como vinha sendo feito pelo conselheiro Júlio Cabral, que eu também quero cumprimentá-lo pela eleição de corregedor, a missão espinhosa, e que, certamente, o seu trabalho na ouvidoria, vou tentar dar continuidade à altura que Vossa Excelência vem desempenhando esse papel. E pedindo a todos o apoio necessário para que nós possamos implementar a ouvidoria no interior do Amazonas, em todo o Estado, ouvindo a população, que é exatamente o trabalho que reservado à ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Muito obrigado. Ao saudá-los, e o faço a todos, e também a ti, procurador, senhores auditores, eu queria pedir uma sugestão. Conselheiro Cabral, eleito corregedor, deixa o ouvidor. Eleito Júlio Pinheiro, ouvidor. Uma Câmara está devidamente composta pelos nomes dos conselheiros Miquiles, Érico e Ari, e Vossa Excelência, auditor Mário Filho. A outra Câmara terá o novo conselheiro, né, que vai entrar no lugar do Lúcio Albuquerque. Doutor Alípio está de auditor e não teria nem outra opção, né, porque um dos três será conselheiro, do que vai ocorrer. Tem que ser arrumado assim, com um novo conselheiro. E não sei se Vossa Excelência, os seus colegas entendem que Vossa Excelência fica presidente da Câmara? Não, né? Não. A Câmara será um novo conselheiro. Pronto. Então está composto, doutor Érico. O novo conselheiro, Júlio Cabral e Júlio Pinheiro. Os dois Júlios, o novo, e Vossa Excelência, auditor Alípio Reis Filho, Firmo Filho. Me parece que o doutor Érico tem um assunto. Não, a minha proposta era no sentido de que todas essas modificações, em termos de pessoal, que dá suporte a esses órgãos, fiquem para o primeiro dia do mês de julho, a partir de julho. Eu quero dizer que isso estava pactuado e agora está oficializado. Perfeito. Alguém discorda? Era a minha opinião também, já estava pactuado. De acordo. Plenamente. Mais algum assunto? Palavra franqueada. Fico a dever-lhes o horário da reunião do dia 16 e adjetivá-la. Agradeço a Deus. Minha pressão 2 dias em 16, e vocês me deram a soma ao 7, que é um número muito marcante para mim, enquanto os senhores são 10. Mas mais do que Deus é Deus a quem agradeço, cumprimentando a todos. E bom jogo, boa família, boa vitória, boa saúde, boas saudades. Nova sessão dessa corte, doutor Michel, dia 16, no horário a ser determinado. Muito obrigado a todos.